Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje vamos para a nossa lição 8ª desse curso de grego que estamos empreendendo através desse livro Logos. Esse capítulo é dividido em 3 partes, todas as 3 curtinhas, e vamos seguir a estrutura dele, ainda que a aula fique curta, mas será necessário que assim seja. Então hoje estamos começando o Kephalaion Ogdon, tem o nome do numeral é octo, como a gente diz quase em português, né? Octo vira 8. E o capítulo vai tratar de Re Europe. Aqui faltou acentuar. Europe. Só um instante. Agora sim. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se. Se você conhece alguém que tem interesse por estudar essa língua fabulosa, que é o grego, não hesite em encaminhar essas aulas para ele, convide-o a fazer parte desse grupo de estudos. Estamos entre as páginas 78, 77 e 84 desse livro, e não se esqueçam do triplo C, curta, comente e compartilhe. Vamos adiante. Aqui está o mapa, então a gente tem, veja bem, Europa, Ásia, Líbia. A África, como a gente entende, era chamada em grego de Líbia. Aqui tem o Mesogeios Thalassa, que é o mar Mediterrâneo. Aqui tem Itália, Rome, Galatia, a Galácia, que é, na verdade, a terra dos gauleses, apesar de que depois vai aparecer uma Galácia aqui na Ásia. Iberia, Pérsis, Líbia, Síria, Arabia, Tyros e por aí vai. Aqui estão Elas, Istros, o rio Danúbio, o Renos, o rio Reno, e aqui o rio Tigris, que é Simbris, por aí a gente vai. E aqui o Neilos, o Nilo, Aigiptos. He Europe, umikra, ala megalestin, polai gareisin, hai chorai ente Europe. Hosper, he Italia, he Iberia, he Galatia, kai he Hellas. Ti destin he Persis, kai he Persis, hora estin. Tu estin he Persis ucente Europe, alla ente Asia estin. Estina kai he Syria ente Asia, nai, he Persis kai he Syria ente Asia eisin. Ara kai he India ente Asia estin, nai, he Syria, he Arabia, he India, he Persis, kai he Lydia ente Asia eisin. Veja, aqui não está tão complicado, porque muitos desses nomes nós já conhecemos, porque são nomes de países, salvo a Galatia. Então, Re Europe, mikra. Mikra é pequena, feminino, porque Europe é feminino. Re Europe, mikra. A Europa
O mikra alla megale estin. Não é pequena, mas grande. Polai gareisin hai horai ente Europe. Muitos, aqui está feminino porque hora é feminino. Hora, país. Polai gareisin hai horai ente Europe. Muitos são os países na Europa. Ente Europe. Aqui é o locativo, né? O adjunto de lugar onde, que se faz com en mais o dativo. Hosper, a gente já conhece nessa conjunção, como Ré Italia, Ré Iberia. Iberia é a Península Ibérica. Daí a gente tem essa noção de Espanha e Portugal como separados. Isso só vai acontecer bem depois, na história da humanidade, lá pelo século oitavo, nono, é que vai haver a separação de Portugal e Espanha. Mas antes tudo, os gregos chamavam de Riberia e os romanos chamaram aquilo de de Hispânia. Hispânia. E aí tinha uma província dentro desse grupo que era chamada de Lusitânia. Galatia, que equivale hoje ao que é a França, mas os gregos chamavam assim por causa dos gauleses. É um povo de origem celta. Kai Hellas, que é a Grécia, a Hélade. Ti destin repersis. O que é a Pérsia? Ti destin repersis. Kai repersis hora estin. Também a Pérsia é um país. Tu estin repersis. Onde está a Pérsia? Repersis ucente Europe. Alla ente Asia estin. Acho que isso aqui está fácil, né? A Pérsia não está na Europa, mas na Ásia. Estin kai Síria ente Asia. Síria, a Síria. O resto vocês já sabem. Nai, repersis, nai é sim. Nai, repersis kai Síria ente Asia é sim. Ara, kai Índia ente Asia estin. Nai, Índia, Índia. Ara é o introdutivo de pergunta. Acaso também a Índia está na Ásia? Nai, Síria, Arabia, Índia, kai Persis, Persis kai Lydia ente Asia eisin. Estin kai Aegyptos hora ente Asia, udamos estin un hora ente Europe, udamos destin Aegyptos ute ente Europe, ute ente Asia estin, alla ente Libye. Ti destin honeilos potamos estin ente Aegypto. Estin kai ho renos potamos, nai, kai ho renos potamos estin ucente Libye, alla ente Europe. Ho men renos kai ho istros potamoi eisin ente Europe, ho de neilos ente Libye. Então vamos. Esti kai ho Haigiptos hora ente Asia. O Egito também é um país na Europa, na Ásia. O Damos, aí vem outra pergunta. Estin un hora ente Europe. Então é um país na Europa. O Damos. O destin Aegyptos. Onde está o Egito? Aegyptos. Veja que ele é um nome feminino, terminado em os. É o nome da segunda declinação, mais feminino. Então ele se conjuga como feminino. Aegyptos ute ente Europe, ute ente Asia estin, alla ente Libye. Veja, aqui aparece esse ute, ute. Ute significa nem. O Egito não está nem na Europa, nem na Ásia. Lá ente Libia, mas na Líbia, na África. A gente pode atualizar isso por África. Ti destin honeilos, onde está, o que é o Nilo? O que é ti? O que é o Nilo? Neilos. Honeilos potamos estin ente Aegypto. Veja aqui a mudança do acento.
Europa a gente já tinha, porque ela tem o E longo aqui, né? Mas Aegyptos, que é um omicron, um O breve, mas quando vai para o dativo, veja, ele vira um ômega, o acento muda de posição. O Nilos é um rio, veja, não tem artigo, é um rio. Ente Aegypto, no Egito. Estin kai ho renos potamos. Também o Reno é um rio, veja de novo, sem o artigo. Lembre-se que a palavra grega que tiver sem o artigo definido é porque a gente, em português, tem grandes chances de traduzi-la com artigo indefinido. Nai kai ho renos potamos estin uken te libie ala ente Europe. Veja, também o Reno é um rio, sim, também o Reno é um rio, não no Egito, mas na Europa. Romen, então já viu men, tem um D por aqui, olha ele aqui, faz o par correlato, né? Homerenos kai ho istros, potamoiei sim ente Europe. Aqui está colocando tipo uma oposição, mas não seria propriamente uma oposição. O Reno e o Danúbio, se diz Istros, Potamoias sim entre Europa, são rios na Europa, o de Nilos entre Líbia, ao passo que o Nilo é na África. Eu não vou ficar traduzindo por Líbia, porque pode confundir com o país. Aí a gente acabou ali a parte alfa, que era essa introdução, que não é tão difícil de a gente compreender as coisas, mas vejam, a gente começa nesse capítulo a estudar mais detidamente, não que não tenha aparecido em outros momentos, mas não foi objeto do nosso estudo. Agora aparece a terceira declinação. E a gente precisa, a terceira declinação, como em latim, é uma declinação muito ampla, muito vasta, e a gente precisa de ter algumas noções sobre ela. Vejam bem. Aqui na gramática do Padre Antônio Freire, gramática grega, no número 36, diz o seguinte: a terceira declinação compreende os nomes masculinos, femininos e neutros, cujo tema seja assim. Primeiro, o tema termina em consoante, como retor, o orador. Termina em os ou es, neutros, anthos, a flor, e termina em iota ou y, com genitivo em eos, polis, cidade, erquis, o braço, termina em y, com genitivo ios, irtis, o peixe, irtios, termina em ômega ou omicron, como eros, heros, o herói, e peitho, persuasão. Termina em ditongo, como basileus, veja, o acento é ditongo, o acento está na segunda vogal. Se o acento estivesse na primeira, seria um hiato. Basileus, o rei, e em R sincopado, pater. Parece, veja bem, que esse R sincopado é que ele ficava junto aqui do R. A palavra, quando você vai para o genitivo, faz patros, patros. Esse E desaparece. Então, como se ele se sincopasse, se juntasse com a vogal anterior. Basicamente é isso. Então, dê uma olhada nessas terminações. Aqui no livro vão aparecer essas daqui, né? Triteclisis, a terceira declinação. Então, você tem polis, triteclisis estin, enikos, arithmos, no número singular, e poleis, triteclisis estin, plethnikos, arithmos, número plural. Alá, paradigma lexis, lexeis, clisis, cliseis, tossis, tosseis. A mesma, mais o paradigma é lexis, lexeis, clisis, cliseis, veja, is, eis. A gente tem aqui o nominativo, né? Nereis, triteclisis estin, enikos arithmos, nereides, triteclisis plethintikos arithmos. Alá, paradigma, ornis, ornithes. Veja, aqui também é da terceira declinação. Aqui o tigris, triteclisis, faz tigres, tigreis,
E também Tígrides. Então, você tem o Tígrides ou Tigres. Polis, Lexis, Clissis, Nereis, Tossis. São nomes femininos. Cadê onde é que eu estava? Celica. São nomes femininos e masculinos. Celica, femininos, Cai, André, Arsenica, masculinos. E aí, a gente terminou hoje, vejam, paulatinamente, a gente está avançando no estudo do grego, veja, sempre aos poucos, sem muita pressa. É por isso que talvez eu esteja postando essas lições quinzenalmente. É claro que também é uma questão do meu tempo, que para fazer como eu estava fazendo semanalmente uma aula de latim e uma de grego, hoje está meio impraticável, mas na medida do possível, quinzenalmente vai ter uma aula de latim e uma aula de grego. Então, nessa quinzena, agora a gente iniciou o capítulo 8º, veja, estamos dando os passos mais largos, já estamos começando a terceira declinação. Não desanime, empenhe-se, e aí você vai obter o resultado. A gente se vê na continuação.